2 de agosto de 2025, 0600 horas. Tempo universal coordenado. Telescópio muito grande localizado no deserto de Atacama, Chile. Instrumento: espectrógrafo ultravioleta e visual Echelle, designado UVES. Alvo: cometa interestelar Atlas, de 3 olhos a uma distância heliocêntrica de 2,8 unidades astronômicas. Protocolo de observação padrão para a espectroscopia cometária. Tempo de integração de 12 horas de monitoramento contínuo. Cobertura de comprimento de onda: 300 a 650 nanômetros, capturando emissão atômica da coma do cometa. Processamento de dados concluído 14 horas depois. Resultados: características espectrais consistentes com voláteis cometários conhecidos, detectados em toda a faixa de varredura. A análise molecular identificou assinaturas padrão: bandas de dióxido de carbono presentes na intensidade esperada, vapor de água detetado em intervalos de concentração padrão, monóxido de carbono visível em proporções de abundância típicas. A análise do contínuo de poeira mostrou partículas de silicato em proporções que correspondem a observações anteriores de cometas do Sistema Solar. Avaliação inicial: visitante interestelar comum, exibindo características espectroscópicas previsíveis. Em seguida, a análise mudou o foco para as proporções das linhas de emissão. A espectroscopia cometária padrão identifica quais moléculas estão presentes na coma. A análise avançada examina as abundâncias relativas dos elementos através das proporções de intensidade das suas linhas de emissão. O níquel emite linhas espectrais atômicas distintas na região ultravioleta. O ferro emite linhas atômicas distintas, separadas em diferentes comprimentos de onda. A comparação da intensidade da linha do níquel com a intensidade da linha do ferro fornece uma medida quantitativa da proporção de abundância de níquel para ferro. Os espectros UVs mostraram uma assinatura de emissão de níquel invulgarmente intensa. O processamento inicial sinalizou a medição para o protocolo de verificação. Cálculo realizado: a relação níquel-ferro foi determinada como 8,3. Isto representa a relação de intensidade de linha medida entre as emissões atômicas de níquel e ferro. Pesquisa de referência cruzada iniciada na base de dados cometária do JPL. A base de dados mantida pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA contém medições espectroscópicas abrangentes para 1.734 cometas observados entre 1955 e 2025. 7 décadas de registros observacionais compilados. Maior proporção de níquel para ferro registrada anteriormente. Cometa C/1995 ou 1 Hale-Bopp, observado em 1996. Proporção: 1,0. Relação Atlas de 3 olhos: 8,3. 8 vezes superior ao recorde anterior. 8 vezes superior a qualquer observação de cometa documentada ao longo de 70 anos. Anomalia estatística extrema. Verificação da relação sinal-ruído realizada. Avaliação da qualidade dos dados concluída. Calibração do comprimento de onda verificada, usando padrões de referência. Efeitos instrumentais avaliados. Todos os protocolos de qualidade aprovados. Dados confirmados como de excelente qualidade. Medição validada. A ESO recebeu o relatório preliminar da equipa VLT em 16 de agosto. O relatório caracterizou a descoberta como necessitando de confirmação institucional. A ESO iniciou o procedimento de verificação interna. 3 equipas de análise independentes realizaram recálculos, usando dados espectrais brutos idênticos. Todos os 3 cálculos produziram resultados idênticos. Relação de 8,3 confirmada. 20 de agosto de 2025. A ESO publicou um boletim científico preliminar. Referência do documento ESA-SCI 2025-00-8. O conteúdo abordou a robustez da detecção de níquel e a confirmação da relação. Declaração pública divulgada. O Very Large Telescope,
identificou vapor de níquel atômico na coma de um cometa interestelar. Os dados espectroscópicos mostram concentrações de níquel semelhantes às observações cometárias do Sistema Solar. A linguagem da declaração foi cuidadosamente examinada. A frase, semelhante às observações do Sistema Solar, comparou a proporção de níquel para ferro de 8,3 com a linha de base do Sistema Solar de 1,0. A relação entre 8,3 e 1,0 foi caracterizada como semelhante. Caracterização: matematicamente imprecisa. 8,3 é 830% maior do que 1,0. Diferença percentual: 800%. Descrição semelhante a, enganosa. 23 de agosto. 3 instituições de investigação independentes realizaram cálculos de verificação. Equipa da Universidade de Viena. Proporção confirmada de 8,3. Equipa do Instituto Max Planck. Resultado idêntico alcançado. Equipa da Universidade do Arizona. Cálculo convergiu para 8,3. Todas as 3 equipas concluíram a análise em 24 horas. A verificação independente estabeleceu uma confirmação robusta da medição. 25 de agosto de 2025. A revista Astrophysical Journal recebeu um manuscrito enviado por uma colaboração internacional. Título: Relações inesperadas de abundância de metais no cometa interestelar 3I Atlas. O artigo documentou a observação, a metodologia de cálculo detalhada e os resultados da verificação cruzada. O artigo observou explicitamente um aumento de 8 vezes acima do máximo histórico anterior. O artigo observou a importância histórica da descoberta sem precedentes na espectroscopia cometária. Processo de revisão por pares iniciado. 28 de agosto. Página de acesso ao arquivo da ESO atualizada. Lista de arquivos para observação VLT de 14 de agosto modificada. Status anterior. Download totalmente público disponível. Novo status. Dados em revisão. Interface do arquivo exibiu a mensagem: dados solicitados temporariamente indisponíveis. Procedimentos de verificação de qualidade em andamento. Restauração estimada. Data a ser determinada. 29 de agosto. Pesquisador da Universidade de Michigan enviou pedido de acesso ao arquivo visando dados espectrais brutos para verificação de análise independente. Resposta do sistema recebida imediatamente. Acesso negado. Motivo fornecido. Dados em revisão de qualidade. Cronograma declarado. Aguardando conclusão dos procedimentos de verificação. Nenhuma data específica especificada. Nenhuma explicação sobre o motivo do atraso necessário. 30 de agosto a 1º de setembro. 5 outros pesquisadores enviaram solicitações de acesso ao arquivo para observação idêntica. Todos os 5 receberam respostas idênticas. Todas as respostas continham mensagem de atraso idêntica. Todas as respostas careciam de cronograma específico, padrão estabelecido, restrição coordenada de acesso aos dados, afetando várias solicitações simultaneamente. 1º de setembro de 2025, a ESO anunciou o processo de revisão de qualidade para observações UVs. Documento interno distribuído. ESA QR 2025-003. O documento descrevia um procedimento de verificação abrangente para as observações de agosto. Objetivo declarado: garantir que os dados atendam aos padrões de qualidade de publicação. Duração da revisão especificada. Conclusão estimada entre 14 e 28 dias. Status de disponibilidade dos dados. Suspenso até a conclusão da revisão. Protocolo padrão da ESO para revisão de dados espectroscópicos, documentado na Política de Gestão de Dados da ESA, seção 4.2. Duração padrão da revisão: 2 a 3 dias no máximo. Procedimentos de verificação de qualidade. Protocolos padronizados. Prazo final para verificação: no máximo 1 semana a partir da conclusão da aquisição dos dados. Observação de 14 de agosto concluída. Anúncio da revisão de 1 de setembro publicado.
Duração decorrida, 20 dias. O prazo excede o máximo padrão por um fator de 10. Explicação para o prazo prolongado. Não fornecida. 2 de setembro. E-mail vazado para jornalista por fonte confidencial dentro das operações da ESO. E-mail datado de 29 de agosto. Remetente: administrador do arquivo de dados da ESO. Destinatários: diretor da ESO, gerente científico sênior. Assunto: solicitação de manutenção do banco de dados do arquivo para observação UVIS de agosto. Trecho do conteúdo do e-mail: recomendação iniciada para remoção de arquivos de dados espectrais do arquivo público, enquanto se aguarda a verificação da confiabilidade das medições. Justificativa: a análise preliminar sugere que os valores das medições excedem significativamente os intervalos conhecidos dos parâmetros cometários. Recomenda-se uma reavaliação abrangente antes da distribuição pública. Objetivo: garantir a integridade dos dados e a confiabilidade das medições. O e-mail identificou explicitamente os valores de medição como excedendo os intervalos conhecidos. O e-mail recomendou explicitamente a remoção do arquivo do acesso público. O e-mail citou explicitamente preocupações com a integridade dos dados como justificativa para a remoção. O documento vazado demonstrou a estrutura de decisão institucional para a supressão de dados. 3 de setembro. O diretor da ESO emitiu uma resposta oficial às preocupações com os rumores sobre o arquivo. Citação: todas as observações do VLT passam por processos padrão de revisão de qualidade. A espectroscopia Atlas de 3 olhos está atualmente em fase de verificação de rotina. Não há circunstâncias incomuns que afetem as observações de agosto. A disponibilidade dos dados será restaurada de acordo com os prazos padrão. A declaração negou explicitamente circunstâncias incomuns. A declaração afirmou a aplicabilidade do prazo padrão. A declaração contradizia o e-mail vazado 2 dias antes, que recomendava explicitamente a remoção dos dados. 4 de setembro. O processo de revisão por pares da Astrophysical Journal foi concluído. Comentário do primeiro revisor: cálculos tecnicamente sólidos, metodologia apropriada, resultados significativos para a ciência cometária. Comentário do segundo revisor: as descobertas representam uma contribuição científica genuína que requer a atenção da comunidade. Decisão editorial: manuscrito aceito pendente de pequenas revisões. Os autores foram notificados no dia 4 de setembro, às 14 horas, horário da Costa Leste. No mesmo dia, a ESO emitiu um anúncio revisado sobre a revisão de qualidade. Especificação atualizada do prazo. Revisão dos dados estimada em 35 a 45 dias. Nova disponibilidade estimada, meados de outubro. Ampliação do escopo do procedimento de revisão. Ampliado de verificações de qualidade de rotina para uma análise abrangente envolvendo consultoria externa. Ampliação do escopo justificada sob fundamentação não especificada. Magnitude da extensão do prazo. Fator de 15 além do protocolo padrão. Justificativa da extensão. Não fornecida. 5 de setembro de 2025. A Astrophysical Journal publicou o manuscrito online. O artigo ficou disponível ao público através do site da revista e de repositórios de pré-impressão. O artigo documentou uma proporção de 8,3 de níquel para ferro. O artigo documentou um aumento de 8 vezes acima do máximo histórico anterior. O artigo documentou a conclusão da verificação da qualidade dos dados. O artigo ficou disponível ao público. Dados de arquivo ficaram simultaneamente restritos. Data de publicação do artigo e data de restrição do arquivo, coordenadas no mesmo dia do calendário. O momento da publicação indicou um anúncio coincidente da restrição. O momento da restrição indicou uma resposta ao anúncio da publicação. 6 de setembro.
A Universidade de Viena apresentou uma reclamação formal ao Comitê de Acesso a Dados Científicos da ESO. O documento da reclamação citava que as restrições de acesso aos dados excediam os requisitos estabelecidos pela política da ESO. A reclamação solicitava uma justificação institucional para a remoção dos dados do arquivo público. A reclamação solicitava um cronograma explícito para a restauração dos dados. Reconhecimento do comitê. Reclamação recebida e inserida no sistema de revisão formal. Cronograma de revisão, estimado entre 30 a 60 dias. 8º de setembro. E-mail vazado da coordenação interna da NASA. E-mail datado de 5º de setembro. Remetente: Escritório de Política Científica da NASA. Destinatários: Contato do Departamento de Estado, Escritório de Coordenação de Defesa Planetária. Assunto: Coordenação de Relações Internacionais para a decisão do arquivo da ESO. Trecho do conteúdo do e-mail. Recomenda-se que o governo do EUATOA mantenha uma posição neutra em relação aos procedimentos de gestão do arquivo da ESO. Recomenda-se evitar críticas públicas às decisões de acesso aos dados da ESO. Justificativa: manter parcerias internacionais importantes para a colaboração espacial em andamento. Recomenda-se enfatizar a preservação das relações diplomáticas em detrimento das preocupações com a transparência dos dados. O e-mail documentou a decisão política. A proteção das relações institucionais teve prioridade sobre a defesa da transparência. O e-mail demonstrou uma mensagem diplomática coordenada sobre a supressão do arquivo. 13 de setembro. A ESO divulgou um relatório abrangente sobre o progresso da revisão de qualidade. Número do documento ESO QRP 2020-5-004. O relatório analisou os procedimentos de medição detalhadamente. O relatório examinou a verificação da calibração do comprimento de onda. O relatório analisou os efeitos instrumentais. O relatório avaliou os protocolos de processamento de dados. A conclusão do relatório afirmou: todas as medições foram realizadas corretamente. A qualidade dos dados é excelente. A detecção de níquel foi confirmada. O cálculo da proporção foi validado. O relatório validou as medições. O relatório confirmou a qualidade dos dados. O relatório confirmou a precisão dos cálculos. O relatório nunca explicou por que os dados validados de excelente qualidade continuavam restritos ao arquivo público. O relatório nunca abordou a contradição entre a conclusão da validação e a restrição de acesso contínua. 15 de setembro. A União Astronômica Internacional iniciou uma investigação sobre os procedimentos de gestão de dados da ESO. Objetivos: revisão das políticas de arquivo, avaliação das práticas de eliminação de dados, avaliação da transparência relativamente às decisões de eliminação, recomendação para melhorar a gestão do arquivo. Prazo da investigação: conclusão estimada em 60 dias. O âmbito da investigação incluiu a revisão do processo de tomada de decisões, a avaliação da conformidade com as políticas e a avaliação da transparência. De 16 a 21 de setembro, a comunidade de pesquisadores compila os dados espectroscópicos disponíveis. 5 grupos de pesquisa compilam medições históricas da relação níquel-ferro. Os grupos realizaram cálculos da relação para cometas conhecidos com detecção documentada de níquel. Os grupos compilaram um banco de dados incluindo relação máxima de Hale-Bopp de 1,0, relação do cometa Hyakutake de 0,75, relação do cometa C 2019 L3 Atlas de 0,85, relação Atlas de 3 olhos 8,3, gráfico comparativo criado. Coluna Atlas de 3 olhos 8 vezes maior do que todos os cometas anteriores combinados. 22 de setembro de 2025. Modificação do banco de dados do arquivo da ESO registrada. Carimbo de data, hora da modificação. 2007 UTC.
O status do arquivo para os espectros UVs de 14 de agosto mudou de "em revisão" para "atualização de dados arquivados em andamento". Ação de modificação. Exclusão permanente iniciada. Navegador de arquivo exibido. Dados de observação arquivados. Estado atual de acesso. Apenas análise histórica. Ficheiros espectrais completos já não disponíveis. Ficheiros espectrais eliminados permanentemente do arquivo público. Dados originais retidos internamente pela ESO. Acesso público revogado permanentemente. Cronologia documentada. Data de observação 14 de agosto. E-mail de 29 de agosto recomendando a remoção. Anúncio de revisão prolongada em 1 de setembro. Publicação do manuscrito em 5 de setembro. Ação de eliminação em 22 de setembro. Recusa de eliminação em 23 de setembro. Sequência temporal. Eventos coordenados seguindo uma progressão lógica. 23 de setembro. O diretor da ESO emitiu uma declaração abordando a atividade de manutenção do arquivo. Citação: os procedimentos de manutenção de rotina da base de dados resultaram em atualizações do arquivo do catálogo de observações UVs. Alguns registros mais antigos foram transferidos para o repositório histórico, exigindo modificações no protocolo de acesso. O processo afetou observações de várias datas. Nenhuma seleção preferencial foi aplicada a observações individuais. A declaração caracterizou a eliminação como manutenção de rotina. A declaração afirmou a ausência de seleção preferencial. A declaração contradisse o e-mail vazado em 29 de agosto, que visava explicitamente a remoção da observação de 14 de agosto. Sequência cronológica: 29 de agosto, recomendação de remoção direcionada. 23 de setembro, negação de manutenção de rotina. 24 de setembro, o Comitê de Acesso a Dados Científicos da ESO concluiu a análise da reclamação. Decisão: os procedimentos de gestão de dados da ESO seguiram os protocolos apropriados. Conclusão: prorrogação do prazo de análise dentro dos limites discricionários da Política de Gestão de Dados da ESA. Conclusão: o pedido de restauração de dados não tinha fundamentos suficientes para a intervenção do comitê. Recomendação: apresentar recurso formal se o reclamante contestasse a decisão. Processo de recurso descrito. Prazo de 12 semanas exigido. Resultado incerto. A decisão do comitê encerrou efetivamente o canal de recurso imediato. 25 a 28 de setembro. Aumento do envolvimento da comunidade de pesquisa. O Fórum de Discussão Online, unmannedspaceflight.com, dedicado à anomalia do níquel-ferro, atingiu 237 publicações. Vários pesquisadores independentes documentaram a ocorrência da exclusão. Os pesquisadores cruzaram os parâmetros espectrais com os dados excluídos. Os pesquisadores solicitaram uma explicação à ESO. O pedido permaneceu sem resposta no Fórum Público. 27 de setembro. A revista Nature publicou um artigo. Título: quando a eliminação de arquivos gera controvérsia sobre o acesso aos dados. O artigo documentou a eliminação do arquivo da ESO. O artigo incluiu uma citação do diretor da ESO. Procedimentos de arquivo adequados, integridade dos dados protegida. O artigo citou um investigador do Instituto Max Planck. O processo padrão da ESO fornece acesso imediato ao arquivo para dados com qualidade verificada. A remoção de ficheiros espectrais 5 dias após a publicação de medições validadas por pares levanta questões sobre o momento da decisão e a motivação subjacente. 28 de setembro. A revista Science publicou uma investigação. Título: padrões de supressão de dados no arquivo da ESO. A investigação revelou 3 conjuntos de dados espectroscópicos adicionais excluídos do arquivo da ESO nos últimos 2 anos. Todos os 3 conjuntos de dados produziram resultados contraditórios aos modelos cometários padrão.
Todos os três estavam associados a observações de objetos interestelares. Padrão de exclusão identificado. Observações que produziram resultados anômalos, precedidas por procedimentos de revisão prolongados, seguidas pela remoção permanente do arquivo. 29 de setembro. A ESO anunciou uma nova política de disponibilidade de dados. Referência do documento da política. Essa DAP 2025-004 Alpha. A nova política concedeu autoridade discricionária ao diretor da ESO. A autoridade do diretor incluía capacidade de classificar dados astronômicos, como exigindo revisão prolongada se os dados levantassem questões sobre a fiabilidade das medições. Autoridade de classificação. Decisão discricionária do diretor. Duração da revisão. Aberta, sem prazo específico. Processo de recurso. Mínimo de 12 semanas exigido. Data de entrada em vigor. Imediata, retroativa a todas as observações atualmente em estado de revisão. O anúncio da política formalizou a estrutura para a supressão de dados. A política justificou a supressão sob a classificação de fiabilidade das medições. A política aplicou-se especificamente de forma retroativa à espectroscopia da relação níquel-ferro. A política impediu o acesso futuro ao arquivo dos dados de observação de agosto, 2 a 5 de outubro. Inquéritos do Congresso apresentados. A Comissão da Câmara dos Representantes para a Ciência, Espaço e Tecnologia solicitou um briefing ao Departamento de Estado. Questões específicas. Supervisão do governo do EUARO sobre as operações da ESO. Requisitos de transparência dos acordos internacionais. Justificação do risco de espionagem para a supressão de dados. Resposta do Departamento de Estado coordenada entre agências. Recomendação do memorando interno. Enfatizar a autonomia da ESO. Evitar críticas às decisões da ESO. Classificar o conteúdo sensível do briefing. 3 de outubro. A ESO divulgou um relatório técnico abrangente. Número do relatório: ESO-TR 2025-005. O relatório analisou os procedimentos de medição. O relatório analisou a verificação da qualidade. O relatório analisou a calibração do comprimento de onda. O relatório analisou os efeitos instrumentais. Conclusão do relatório: todas as medições foram realizadas corretamente. A qualidade dos dados é excelente. A detecção de níquel foi confirmada. O cálculo da relação foi validado. O relatório validou todas as medições. O relatório confirmou a validação. O relatório nunca explicou a eliminação do arquivo. O relatório nunca abordou a contradição entre o estado dos dados validados e a supressão do arquivo. 4 de outubro. Astrônomo da Universidade de Cambridge publicou correspondência na Nature. Título: Resposta às políticas de arquivo da ESO. Citação: a ESO verificou a qualidade das medições da observação de agosto. A verificação confirmou a fiabilidade dos dados. A eliminação subsequente contradiz a conclusão da verificação. O sistema não pode manter simultaneamente posições de dados verificados e dados não fiáveis. Contradição lógica. Integridade do processo comprometida. Correspondência publicada. Lógica apontada. Contradição do processo destacada. Resposta oficial da ESO, não fornecida na publicação da Nature, 5 a 8 de outubro. Equipa de jornalistas investigativos publicou série de artigos. Título da série: O padrão de supressão. A série documentou e-mail vazado recomendando a exclusão, momento da exclusão do arquivo em relação à publicação, anúncio de política justificando retroativamente a exclusão, pressão diplomática do Departamento de Estado contra críticas públicas, resistência institucional à transparência. Conclusão da série de artigos. A supressão institucional de dados anômalos ocorreu através da combinação de procedimentos técnicos
e quadros políticos que forneceram justificação para a remoção. A supressão foi coordenada entre os níveis institucionais. A supressão envolveu coordenação diplomática, interagências. 6 de outubro de 2025. A ESO emitiu uma declaração de resposta abordando as críticas publicadas. Citação: agradecemos o envolvimento da comunidade em relação aos procedimentos de arquivo. Os procedimentos seguiram os protocolos estabelecidos pela ESO. A integridade dos dados continua a ser uma prioridade institucional. As classificações de arquivo foram aplicadas de forma consistente. Nenhum tratamento preferencial foi aplicado a quaisquer observações. A declaração alegou aplicação consistente. A documentação demonstrou a aplicação especificamente direcionada a observações de objetos interestelares que produziam resultados anômalos. Alegação inconsistente com as evidências. 8º de outubro. A investigação da União Astronômica Internacional divulgou conclusões preliminares. Conclusão 1. A eliminação de dados violou as próprias políticas de arquivo declaradas pela ESO. Conclusão 2. A decisão de eliminação foi tomada ao nível da direção, sem um processo de revisão padrão. Conclusão 3. O momento da eliminação foi coordenado com o ciclo de publicação. Conclusão 4. As comunicações institucionais relativas à eliminação continham imprecisões ou caracterizações enganosas. Conclusão 5. A tentativa de eliminação foi motivada pela intenção de suprimir dados e não pela necessidade de manutenção do arquivo. As conclusões preliminares da IAU ainda não são formais. Cópias vazadas circularam rapidamente pela comunidade científica. 10 de outubro. O Instituto Max Planck publicou uma análise. Título: Relação níquel-ferro no contexto da população cometária conhecida. A análise compilou medições históricas da relação para todos os cometas conhecidos com espectroscopia de níquel documentada. A análise comparou as relações em todo o conjunto de dados. Relação Atlas de 3 olhos, 8,3. Relação anterior mais alta, Hale-Bopp com 1,0. Relação média dos cometas do Sistema Solar, 0,97. Relação do Atlas de 3 olhos, 8 vezes acima da média, 8 vezes acima do máximo, estatisticamente sem precedentes em 7 décadas de observação de cometas. A análise calculou a probabilidade de um cometa aleatório apresentar uma proporção de 8,3 ou superior, dada a distribuição histórica, menos de 1 em 100 milhões. Avaliação de raridade, designação de outlier extremo. 12 de outubro. Universidade de Cambridge publicou pesquisa. Título: Química do níquel em condições cometárias. A pesquisa examinou possíveis mecanismos naturais para a produção de níquel puro, sem ferro. A pesquisa identificou um mecanismo potencial: decomposição térmica do tetracarbonil de níquel sob radiação solar. O mecanismo requer condições específicas de temperatura e compostos específicos. Avaliação da probabilidade. Teoricamente possível, mas requer a convergência de condições improváveis. A pesquisa observou mecanismos alternativos desconhecidos. Conclusão da pesquisa: a proporção de níquel para ferro de 8,3 excede as previsões dos modelos convencionais de química cometária. 15 de outubro. O diretor da ESO apresentou uma resposta formal ao inquérito da IAU. A resposta contestou as conclusões. Afirma que a manutenção do arquivo é aplicada rotineiramente. Afirma que não houve seleção especial para a observação de agosto. Afirma que as comunicações caracterizaram com precisão as decisões. A resposta negou todas as conclusões preliminares da IAU. A resposta contradizia a documentação por e-mail. A resposta contradizia o registro de eliminação do arquivo. A resposta contradizia a sequência cronológica. A resposta negava as provas que contradiziam a posição do diretor. 18 de outubro.
E-mail interno da NASA datado de 8 de outubro. Remetente: Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária da NASA. Destinatários: Divisão de Análise de Políticas. Assunto: Coordenação de Mensagens Institucionais. Trecho do conteúdo do e-mail. Recomenda-se mensagens coordenadas enfatizando a incerteza da medição em relação aos dados Atlas de 3 olhos. Recomenda-se declarações públicas enfatizando a compreensão incompleta das propriedades do objeto. Recomenda-se evitar compromissos com explicações específicas até que a análise institucional seja concluída. Justificativa: manter a credibilidade científica, preservando a flexibilidade institucional. Abordagem de mensagens: qualificar as conclusões enfatizando a incerteza. Estratégia documentada no e-mail. As mensagens públicas priorizaram a flexibilidade em detrimento da transparência. O e-mail recomendou enfatizar a incerteza, apesar da verificação interna confirmar a confiabilidade das medições. 21 de outubro. Dados espectrais da observação UVES de 14 de agosto, carregados para um servidor alternativo. Fonte do carregamento: investigador com acesso ao arquivo antes da eliminação. Preservação dos dados alcançada. Dados distribuídos através de canais não institucionais. Arquivo público de dados eliminados recuperado. Acesso aos dados já não controlado exclusivamente pela ESO. 23 de outubro. A comunidade científica global obteve acesso aos ficheiros espectrais recuperados. Grupos de análise independentes descarregaram os dados em poucas horas. Reanálise realizada por 5 instalações. Os centros de análise incluíram instalações do Observatório Europeu do Sul, instituições astronômicas do CIIWA, colaborações internacionais. Todas as reanálises confirmaram a relação níquel-ferro de 8,3. Confirmação restabelecida. Tentativa de supressão tornada inútil através da distribuição de dados. 25 de outubro. A revista Nature publicou uma investigação de acompanhamento. Título: Quando a eliminação de arquivos sai pela culatra. O artigo documentou a recuperação de dados através de canais alternativos. O artigo documentou a verificação independente através de várias instalações. O artigo observou que a tentativa institucional de suprimir dados anômalos falhou. O artigo concluiu: a confiança na gestão institucional de dados foi comprometida. 28 de outubro. Audiência no Congresso sobre as políticas de arquivo da ESO. O diretor da ESO testemunhou. O diretor afirmou: procedimentos de arquivo adequados, integridade dos dados protegida, nenhuma irregularidade ocorreu. O questionamento do Congresso documentou evidências contraditórias. A audiência documentou e-mail recomendando a eliminação, momento da eliminação do arquivo, momento do anúncio da política, evidências de pressão diplomática. Pergunta de um membro do Congresso: diretor, por que razão os dados foram eliminados 5 dias após a publicação revisada por pares ter validado as medições? Resposta do diretor: não posso discutir procedimentos internos enquanto a investigação formal estiver em andamento. Segmento do Congresso: a investigação existe precisamente porque a sua instituição apagou os dados e depois negou que o apagamento tivesse ocorrido. Essa investigação resultou da sua conduta. Diretor: manteve silêncio. Membro do Congresso: o seu próprio relatório técnico valida a qualidade dos dados. As suas próprias comunicações recomendaram a remoção. As suas declarações alegam manutenção de rotina. Qual das declarações é verdadeira? Todas as 3 se contradizem. Diretor: manteve o silêncio. Sessão encerrada. 1º de novembro de 2025. A ESO emitiu um reconhecimento oficial. Reconheceu que a eliminação do arquivo ocorreu. Caracterizou a eliminação como uma decisão de gestão de dados.
Alegou que a eliminação seguiu os procedimentos padrão. Negou que a eliminação tenha sido motivada pelos resultados das medições. Explicação para a contradição no momento da eliminação. Não fornecida. 3 de novembro. A União Astronômica Internacional divulgou o relatório final da investigação. As conclusões confirmaram as conclusões preliminares. A investigação documentou ações coordenadas entre a ESO e partes externas. A coordenação foi realizada através de calendário político, anúncios de classificação, mensagens diplomáticas através de canais governamentais, coordenação documentada, supressão institucional confirmada, investigação concluída. 5 de novembro. A Nature publicou um editorial. Título: Quando as instituições científicas priorizam a narrativa em detrimento dos dados. O editorial documentou o padrão. Resultados anômalos desencadeiam restrições de acesso. Dados restritos geram controvérsia. A controvérsia justifica mais restrições. A credibilidade institucional diminui. Conclusão do editorial. A transparência representa o único caminho viável para a recuperação institucional. 8 de novembro. Análise da literatura revisada por pares concluída. Resumo dos fatos documentados estabelecidos. Relação níquel-ferro de 8,3 confirmada por verificação independente. Linha de base histórica de 1,0 estabelecida. Elevação de 8 vezes na relação confirmada em várias instituições. Ocorreu a exclusão do arquivo. O momento da exclusão foi coordenado com a publicação. A supressão da exclusão falhou devido à recuperação de dados. 10 de novembro. Resumo da avaliação final compilado. A medição da relação níquel-ferro é confirmada por verificação independente em 4 continentes. A relação permanece inexplicável pelos modelos padrão da física cometária. A eliminação do arquivo não conseguiu suprimir as informações. Canais de distribuição alternativos tiveram sucesso na preservação dos dados. A tentativa de supressão institucional saiu pela culatra. O acesso distribuído aos dados tornou impossível a supressão futura. Pergunta colocada à comunidade científica. Quando as tentativas institucionais de supressão de dados falham por meios tecnológicos e a intenção de supressão fica documentada, isso altera o comportamento institucional? A transparência segue-se ao fracasso institucional? Ou a resistência institucional aprofunda-se apesar das evidências de tentativa de supressão? Os dados existem. Verificação concluída. A supressão falhou. Resposta pendente.